Boa noite. A impressão está alto demais. O som está alto, tem que baixar. Porque senão eu falo sem também. Fica tranquila. Vamos desligar ele aqui. Pronto. Não, está resolvido já. Já está resolvido. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, abençoe-nos e auxilie-nos a entender melhor tudo aquilo que concerne ao estudo nobre de nossa doutrina. A doutrina tem se constituído em um patamar de esclarecimento nobre, de rara beleza para todos nós. Se nós lembrarmos do Cristo, nós vamos entender quando ele incita-nos, convida-nos a irmos a ele quando nos acharmos cansados, sobrecarregados, aflitos, e ele há de nos aliviar, há de nos indicar diretrizes com justiça nas leis equânimes de Deus, leis perfeitas. Não obstante a tudo isso, malgrado as imperfeições que caminham conosco, na lei de ação e reação, causa e efeito, nós estamos vinculados à família. Os seres humanos não nascem de chocadeira, nascem de família. Uns com uma prova, outros com uma expiação e outros na luta diária do processo evolutivo. Todos nós estamos imersos num fluido, num mar de energias que, com afetos e com desafetos, com amores e desamores, nós precisamos levar adiante o desiderato da nossa caminhada, colocarmos na caminho sem olharmos para trás, tomando da charrua e arando de conformidade com as nossas necessidades. Haja visto que toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo é a revivescência do cristianismo puro, do cristianismo esclarecedor, tal qual outrora ocorrera. Mas todos nós precisamos de parar alguns instantes na existência para analisar determinados pontos, quando há no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro colocado pelos Espíritos em 1864, honrar o pai e a mãe. Termos para com eles um olho maior daquilo que se deve, um olhar maior do que aquilo que julgamos estar realizando. É muito comum entre todos nós cansarmos-nos com as consequências da vida. O método, o mesmo olhar, o mesmo caminhar, a mesma fala, isso às vezes para os mais jovens ou até mesmo aqueles que já estão na senectude, defrontam-se com um obstáculo. Mas é aí que a doutrina espírita vem ao nosso encontro. A Federação Espírita Brasileira tem um trabalho gigantesco em torno de nós, os idosos. Digo nós, porque já estou com 70, idoso, 60, idoso. A USE, a Organização das Sociedades Espíritas, tem um trabalho voltado para o idoso no futuro, o idoso na casa espírita, o idoso na família, o idoso em todos os sentidos. Não obstante a tudo isso, é preciso abrirmos um parênteses quando Jesus, preso ao madeiro, naquele dia de muita dificuldade, sua mãe, acompanhada de João,
o evangelista, jovem ainda, vendo a cena dantesca da morte do filho amado. Depois do fato ocorrido, Maria se desloca com João, que ficou para tomar conta de Nossa Senhora, a mãe do Cristo. Obviamente que eles foram para uma ilha chamada a Ilha de Patmos, descrita por Marcos ou Lucano, que descreve a Maria de Nazaré, morrendo aos 92 anos de idade, cada um dentro de um papel. O que fez esta mulher, acompanhada de João, o evangelista, atendia todos os dias a comunidade dos sofredores, as pessoas que vinham em busca de uma palavra, de uma recordação do Filho amado de Nossa Maria de Nazaré. E assim, os anos dobram sobre os anos. Mas nós, muitas vezes, no seio da família, temos enormes dificuldades para com os nossos pais. Não estou apontando esse ou aquele acolá, ou aquele que coloca o pai no asilo, aquele que coloca o pai numa casa de repouso, aquele que julga não ter o tempo para o fazer. É de foro íntimo de cada um. A doutrina não está dizendo você, ou fulano, ou beltrano, ou ciclano. Porque cada um tem a lei de Deus esculpida na alma de cada um de nós. A lei ali está. O que nós precisamos passar em revista é que as nossas mães, não digo hoje os jovenzinhos, mas no meu caso de 70, as mães não podiam sair, porque elas não tinham a avó da criança para tomar conta. Não tinha o avô, não tinha uma familiar, porque o tempo era diferenciado. A mulher tinha um serviço quase que maior do que o homem, em determinada proporção, porque dirigir uma família, cuidar dos filhos, da prole, cuidar dos animais que o marido gostava de ter em casa, cuidar dos afazeres domésticos. Àquele tempo, nós não íamos ao mercado para comprar quase que nada, pouca coisa, porque íamos a uma venda. Não obstante a isso, a mulher tinha toda uma sobrecarga, então não se podia fazer um passeio com o esposo. Naturalmente que se fazia quando levavam-se todas as crianças, os 2, 4, 8 filhos, juntamente com isso, com a prole inteira, para um passeio, para uma diversão, para um trabalho. Concomitantemente, os nossos pais envelhecem. Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe não é colocá-los, por exemplo, como está no Evangelho, no último cômodo da casa, esquecidos, e nós, no azáfama de viver a vida, esquecemos que os nossos pais não caminham mais com condições, embora sejam teimosos, não caminham como gostariam. A musculatura, qualquer indivíduo hoje sabe que a musculatura perde o tônus vital e o músculo não obedece. Nós cambeteamos, temos dor na anca, dor no quadril, dor na perna, dor por todos os lados. Todas as oportunidades em que eu saio para uma palestra, para um comentário do Evangelho, faço com o anfitrião, onde eu me hospedo, uma visita a um shopping, a um lugar, a um passeio, e eu fico prestando atenção quando vejo uma moça muito bonita, aparatada, uma jovem ainda, e a mamãe do lado. Mas quando ela vai caminhar com a mãe, é um desastre. Ela gruda no braço da mãe.
não se gruda no braço do idoso. O idoso é que pega no seu braço. Não é você que gruda no braço da mamãe ou do papai e o puxa. Não pode puxá-lo. As pernas minhas são uma coisa. As pernas de minha mãe ou de meu pai, elas são deficientes. A musculatura não obedece o trote. Tem que ser um caminhar vagaroso, um caminhar tranquilo. Você que deve acompanhar o idoso, não o idoso ser puxado como ele o é muitas vezes em qualquer lugar. Isto é como ser humano, nós agimos assim. Agora, estou no Rio de Janeiro, sentado à praia, porque não gosto do mar, vendo todo mundo, e as pessoas que saem toda manhã para passear com o cão tem o instinto de cheirar. A pessoa dá um tranco no cão e puxa, porque ela está com mais pressa do que o cão. Então, se a pessoa tem pressa em levar um animal, deve deixar para outro fazer. Deixa o cão em casa, porque o cão, quando sai à rua, é para ele passear, é para ele fazer as necessidades, é para ele cheirar a grama, é para o cão fazer o exercício. Não é você ficar puxando o cão e dando tranco no cão para que o cão obedeça à sua vontade, e não ele possa colocar-se junto de um passeio normal, que é a sua necessidade matinal ou à tarde. Se nós estamos agindo com o cão numa pressa aloprada, num desencontro enorme, os nossos pais merecem uma atenção redobrada. Mamãe não gosta de sair, gosta, todo mundo adora. Gosta de ver uma loja, gosta de ver um passeio, gosta de observar qualquer coisa. É que nós, dentro da nossa jovialidade, por assim dizer, temos uma pressa assoberbada. Não adianta. É preciso tirar quem cuida do idoso. É a preocupação da ONU, Organização das Nações Unidas. É preocupação da Federação Espírita Brasileira, da USE, regional ou intermunicipal. Cuidados com o idoso. Naturalmente, que o idoso, por sua natureza, eu tive mãe, que morreu e fez 6 anos agora, era teimosa. Teimosa, que era uma coisa louca. E ela queria fazer aos 85 o que fazia aos 50, não tem como. A mão já não dava mais para chegar no sal como ela queria. E quando você não deixa mais fazer, porque é para o bem da pessoa, ela vem por cima de você e quer agredi-lo, fica brava, nervosa. Então você tem que tirar um dia para deixá-la cozinhar na base que ela entende que é aquilo que é o saudável para ela. Mas tem que explicar. O idoso nós precisamos parar algum tempo. Mas por que tanto com o idoso? Ora, imaginemos uma mãe quando tem um filho. Ela tem um período largo de esquecer de si, de trabalhar em favor do filho, de envolver-se com o filho, de ficar no sofá, madrugada esperando o mancebo chegar, com 17 anos. A mãe não vai dormir, o pai ronca, que é uma maravilha, na cama, e a mãe só sentada no sofá. Lógico que tem pais notáveis que também acompanham a esposa. Ficam vendo filmes e aguardando o indivíduo chegar. Então nós temos que pensar no pai, na mãe. Nós precisamos observar como é que nós estamos agindo, porque a mãe está no azáfama de todos os dias, numa correria enorme, numa dificuldade enorme, num envolvimento enorme. E embora nós estamos fazendo como o sacerdote fez, como o levita fez, vendo um homem caído, passou de largo. Passou longe. É preciso que um homem, dito samaritano, que não era muito afeito a essas coisas, parasse, descesse do animal, fosse aonde ele estava, pensasse-lhe as feridas, falou-lhe com ternura, colocou-o no lombo do animal, levou-o para uma estalagem e ainda disse à senhora:
cuida dele, gasta o que for preciso, na volta eu pago. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem essa conotação. Livro dos Espíritos, lei do trabalho e repouso. Ora, estive agora, recentemente, em março deste ano, uma semana na Praia Grande e outras localidades que levaram-me para a fala. De 5 palestras, umas 6 pessoas, já mais de idade, o homem e a mulher, uma só senhora, para fazer algumas indagações, tirar uma ideia. Eu e meu marido, em síntese, um resumo, eu e meu marido estamos muito cansados. Nós estávamos vivendo uma vida maravilhosa. Cafezinho na cama, meu marido fazia, que é raro, mas o homem faz também. Eu levava um café, ele um café, trocávamos ideia, ficávamos à cama até 8h30, coisa que com os filhos nós tínhamos que acordar logo pela manhã, na azáfama de todo dia. Agora o senhor há de convir que nós estamos com um problema danado. Voltou a intranquilidade para mim e para o meu marido. Nós estamos desassossegados. E o que foi, senhora? Meu filho separou da mulher, veio para dentro de casa, trouxe 2 gatos e um cachorro. O cachorro desgraçado baba como nunca. O senhor acha que eu aguento isso? Meu sofá virou babento. Meu filho, sábado e domingo, levanta às 2 da tarde. E repentinamente, meu marido, seu Divaldo, acorda de manhã, vai tomar um café, vai tomar uma água, era umas 5h20. Quando ele entra na cozinha, uma moça de baby doll, agachada, vendo coisa na geladeira para comer. Olha para mim, eu olho para ela, não sei nem quem ela é. Ela diz, ô sogrão, onde é que tem isso aqui? Então, senhor Divaldo, a nossa vida virou um caos. Não, virou um caos porque a senhora e o seu marido permitiram. Seu filho não saiu pelo matrimônio? Saiu, fizemos um casamento. O pai da moça gastou muito dinheiro. Então, quando ele volta, ele tem que ser bem recebido. Parábola do filho pródigo. Ele precisa, meu filho, é duro, que dificuldade a separação. Mamãe entende. Agora, eu e o seu pai estamos cansados. Então, eu quero dizer a você, esta noite ou amanhã, se precisar, você fica conosco. Mas depois você procura um lugar, vai alugar uma casa, levar os 2 gatos, o cachorro. Você tem que sair. Não tem como você ficar em casa. Nós já não temos mais estrutura. Você viu que horas você quis almoçar no domingo? 3 da tarde. 3 horas da tarde. Ora, é preciso então que nós, os pais, no meu caso não, porque eu sou encalhado, mas quem é solteiro? Quem é solteiro tem que pensar na vida. Quem é casado tem que pensar na vida. Ora, se eu sou casado, larguei da minha mulher ou meu marido, eu larguei dele e quero voltar para a casa de mamãe e papai, não é para voltar. Ah, não tem onde morar. Pensasse antes de casar, pensasse antes de tomar uma decisão, porque a vida é um contínuo pensar. Nós, quando ficamos mais idosos, é preciso que os filhos, nós, os filhos, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entender que a nossa mãe está com dificuldades. Minha avó teve 12 filhos, 11 homens e uma mulher. Minha avó morreu com 101 anos de idade. Cega por 30 anos, surda por 21 anos. Eu fui à casa de minha avó, em Belo Horizonte, para vê-la. Chego lá, um cheiro forte de urina. Chamei um tio que tomava conta e disse a ele, vovó está com problema de descontrole de urina. Está com micção descontrolada. Não, mamãe tem uma cuidadora.
Você já acostumou com o ambiente, mas a vovó está com problema de urina. Bom, discuti com ele, porque ele é teimoso e mais velho do que eu. Eu tenho 70, ele tem 78. E aí, resultado, uma cunhada, pedi para ela vir, e é cunhada deles, minha tia, e levou a vovó no médico. Tinha a bexiga 4 centímetros para fora da vagina. A bexiga, que causa infecção, causa um problema horroroso. E vovó forrada de paninhos que ela mesma colocava, sendo cega. Então, é um descuido? É um descuido. É um desleixo? É um desrespeito para com o idoso. Os nossos pais precisam de cuidados, precisam de um assento no vaso sanitário para aumentar, porque quando você vai descer, você não aguenta levantar. As pernas não resistem. Ah, mas mamãe é forte. Não é forte coisa nenhuma. Elas se fazem de forte. Elas imaginam que podem fazer. Papai também, embora turrão e teimoso, precisa de ajuda. O idoso não se cuida como se deve mais, porque a coordenação motora não é a mesma que tem hoje aos 70 e você aos 25. Então não creia que sua mãe aos 90, aos 85, está perfeita de movimentos. É preciso que nós nos demos contas. E hoje o Conselho Tutelar do Idoso, hoje a justiça voltada para o idoso, hoje o idoso com 80 anos não pode ficar sozinho em casa, porque é denunciado e ele pode perder a guarda do idoso. A justiça tira e o coloca num lar de idosos, que é um estado gravíssimo para o ser humano. Ora, se as leis humanas estão caminhando para isso, a doutrina mostra isso em 1864, com o Evangelho segundo o Espiritismo, honrar o teu pai e a tua mãe. Não significa pô-lo no último quarto da casa, deixá-lo ao abandono. Os netos não querem nem saber, só querem saber quando o vovô tem dinheiro. Aí os netos estão sempre ao pé do vovô. Por quê? Porque o vovô dá dinheiro, dá um dinheirinho da aposentadoria. E os netos maiores um pouquinho, vão lá e já sabem que o vovô tem uma aposentadoria gorda e pedem para o vovô. E o vovô, carente de tudo isso, dá o dinheirinho para ter os netos ali. Mas se acabar o dinheirinho, o neto não vai. Eu vou ao lar de idosos em Votuporanga, chamado Asilo. Tem lá um espírita que é modelo para todos nós de cuidados. Mas você pensa, eu entro, porque eu sou beijoqueiro, vou beijando as velhinhas e elas perguntam, com aquelas que estão com 98, é meu filho? Não, eu sou seu irmão. Ah, como é que você vai? Tudo bem? E meu filho, você tem visto? Traga meu filho, eu quero ver o meu filho. Ora, pelo amor de Deus. Um filho que não visita sua mãe no lar vai arder na boca do inferno. Vai arder. Porque pai e mãe não é para ser relegado a segundo plano. Tenho dificuldade, seu Divaldo. Quem é que não tem de nós? Diga-me entre nós quem não tem problema. Atire a primeira pedra. Nós vamos todos embora. Não fica um aqui dentro. E muitos espíritos que não usaram deste envolvimento para com os seus, choram no arrependimento na vida espiritual. Então é preciso que nós nos envolvamos com a temática. Não estou dizendo que você ou aquele não fazem o que deve, não. Mas é que nós, diante de uma criança, precisamos dar-lhe a mão. Se você soltar da criança, o carro pega e a culpa será sua, a consciência atormentada será sua, porque põe o celular no bolso, deixa o celular no bolso e gruda na mão da criança, porque criança, ela sai num corrido
e quando vê o carro pode pegá-la. O idoso é a mesma coisa. Eu vou ali, não, papai, eu vou com você. São minutos. Não precisa. Eu sei o caminho, papai. Não adianta teimar comigo. Eu vou com você, querido. Abre o braço, você, e ele pega no seu braço. Não é você agarrar no braço dele e o puxar para todos os lados. Qualquer um de vocês podem ir aqui em Fernandópolis, no shopping center, sentar ali e ficar. Você vai ver os idosos sendo puxados pelos filhos. Raro encontrar um que dá o braço e deixa o idoso andar. Se você tem pressa, não vá na pressa. Tire um momento, diz para o marido em casa, um bom marido, faça-o comer, querido, que eu vou com a mamãe no shopping. Quando você chega, almoça você e sua mãe. Entendeu? E o maridão faz a comida. Deixa a mesa posta, deixa tudo arrumado. É uma maravilha. Não, não é sonho, não é utopia. Livro dos Espíritos. Qual o direito do homem e da mulher? O mesmo, são idênticos. A única diferença é que o homem não pode parir. Graças a Deus. Senão nós estaríamos feito bife, frito. Não é? Então, é a única diferença. O direito do homem e da mulher é idêntico. Mas nós precisamos desses olhos voltados, porque o mundo inteiro está voltado hoje para a gentileza, poder da gentileza. Sabe o que é o poder da gentileza? É ouvir o idoso. Mas ele já falou essa história, eu não aguento mais. Eu visito lá alguns doentes, e eu chego, ele vai falar o que já falou todas as vezes que vou. E a filha vem, papai, para, você já falou. Eu digo, fica quieta você, deixa seu pai falar. Ele está com a necessidade, ele precisa falar. Ele quer conversar, porque toda hora a filha interrompe dizendo, papai, você já falou, fica quieto. Ora, ele tem 88 anos, tem o direito de repetir a história quantas vezes quiser. E os idosos, com todo respeito, nós precisamos ser mais honestos com o nosso filho. Filhinha, para de me puxar porque eu não sou cabra. Pode parar. Não me puxa desse jeito. Agora, as mamães e os papais ficam morrendo de dó da filhinha porque ela tem pressa, ela tem que voltar ao trabalho, ela veio correndo comigo no shopping, pegar um presentinho ou ir na farmácia. Não. Mamãe, agora eu não estou podendo, eu chego mais cedo e nós vamos dar um passeio na farmácia. Pronto. Deixa ela passear. Já viu tudo, mamãe? Supermercado. Deixa ela fazer a compra, pega um carrinho. Mas ela não sabe. Depois você tira do lado. Mas ela precisa disso. E o idoso tem que ter humildade. Minha mãe era tupetuda. Cala a boca de Valdir. Você não acha que eu não sei? Mamãe, eu sei que você sabe. Calado, chega. E fazia o que ela queria. Depois ia consertando. Mas é preciso que nós, idosos, falemos, não me puxa. Vá devagar comigo. Você anda muito rápido. Eu estou com o braço roxo. Deixa eu pegar no seu braço. E aí, então, nós vamos ajudando. Mas agora nós queremos também ser teimosos, o idoso, não pedir, não. É preciso da humildade exercida em nós. E esse poder da gentileza, ele está proscrito no universo inteiro. No universo inteiro. Gentileza são 2 minutos de uma parada que você dá para dar atenção à sua mãe. Diga lá, mamãe, como é que foi o seu dia hoje? Olha, eu vou te contar, eu estava fazendo tricô, escapou um ponto, mas é aquela coisa danada. Vai, mamãe, e daí? Escapou o ponto, e o que você fez? Eu chamei uma moça, ela veio, ela vai contar o rosário. Ouça o rosário. Se você não tem tempo, disse mamãe, eu vou voltar daqui a pouco, aí você me conta o resto de toda a saga do seu bordado. Pronto. E ela vai ficando satisfeita. Ela vai adorando. Os idosos amam conversar. Você sabe que em Votuporanga o lar do idoso tem 35.
Não tem um quarto que você não vá que eles perguntam: você viu meu filho? O meu filho veio? Veio. Você trouxe meu filho? Ora, o que custa o filho ir ver a mãe uma vez na semana? Agora, ninguém pode tomar conta de uma mãe? Ninguém consegue. Hoje em dia, não. Uma mãe cuida de 9 filhos. Minha avó cuidou de 12. A outra, minha avó, de 10. Cozinhando, lavando, passando, ferro à brasa, não é ferro elétrico, ferro à brasa, torrando café, cozinhando para 15 pessoas que tinham peões trabalhando com meu avô, matando o porco, matando a galinha, matando o pato, guardando a banha para fazer a comer, que era banha mais saudável do que hoje o óleo, que não presta para nada. Nós nunca comemos bolacha de supermercado, minha mãe fazia latas e latas de bolacha. Esses nossos pais são heróis, heróis brasileiros. E é preciso que nós nos detenhamos à marcha, dentro do ímpeto, muitas vezes, de achar que aquilo é. Não. O papai e a mamãe, junto conosco, vão adorar. Não estou falando do doente acamado com câncer violento, que precisa de morfina, que precisa de oxigênio, mas é preciso que nós paremos para dar-lhes o mínimo do que eles deram para nós numa existência incrivelmente dificílima. Hoje, minhas sobrinhas pariram. No dia seguinte, a minha cunhada, a mãe da menina, mudou para a casa dela. 3 meses para dar banho, para ela dormir a noite toda. Minha mãe nunca dormiu. Ela teve 3 filhos, 11 meses, um do outro. A gente às vezes esquece de tudo isso. 3 meses, e sabe qual era a fralda? Fralda descartável? Não, nem tinha. Minha mãe, quando chegava meia-noite, estendia 70 fraldas no varal, para no dia seguinte passar a ferro, para matar as bactérias e vinagre. Nós não sabemos o que é que as nossas mães, hoje com 80 ou 70, o que elas passaram. E o que nós podemos minimizar fazendo um trabalho em conjunto. Se você está nervoso, acalma o sistema nervoso. O homem, entenda que as dificuldades são de ambas as partes. Se você tem necessidades que ela não tem, compreenda. Tem hoje o geriatra que cuida de todos nós que ficamos idosos, e nós precisamos de cuidados para chegar aos 90 mais equilibrado. É todo mundo. Ah, mas eu vou pagar a musculatura? Não, faça em casa. Pega um saquinho de 1 quilo de arroz e erga 5 vezes, de cada lado. Pronto, valeu a pena. Não precisa pagar a academia. Se alguém for dono de academia aqui, eu não estou desestimulando a academia, pelo amor de Deus. Mas aqui é caro. Então você levanta 2 saquinhos e faz uma academia. Pega um pezinho, põe na perna e chacoalha a perna. Fala para o marido, senta aqui na minha perna que eu vou fazer cavalinho com você. É uma gracinha, você fazia com os netos, por que não faz com o marido? Ora, é a doutrina espírita abrindo um leque, um horizonte à alma humana. É a doutrina nos chamando a atenção em uma mensagem que é impressionante. 1864. Atualíssima. Atualíssima. Então, se todo mundo está envolto em cuidar dos idosos, por que nós, que estamos tendo uma oportunidade, não cuidamos? Por quê? Minha mãe teve uma madrasta. A mãe dela morreu quando eu nasci. E ela durou. Meu avô morreu aos 89 e ela estava com 92 anos. E já estava com muitas dificuldades, portuguesa, teimosa, e as filhas, as enteadas, né, não eram filhas, quiseram pô-la no asilo. Eu conheci como avó, disse para elas, não, a avó vocês não colocam no asilo, eu tomo conta. Vinha de Votuporanga todos os dias a Fernandópolis e cuidei dela. Contratei enfermagem, aquela coisa toda,
E ela disse assim: ninguém vai mexer em mim, nem dar banho. Falei: vai sim, senhora. De jeito nenhum. Eu falei: vovó, dá uma olhada na sua unha. Cheira. É cocô, vovó. Nós não temos coordenação motora. Como é que nós vamos brigar com um fato? Você, vovó, dona Dolores, está cheirando a mão. Você viu o que é isto? É porque nós não temos o movimento correto. Nós precisamos de ajuda. Minha mãe foi assim que eu a convenci a ter uma cuidadora para ajudar na hora das necessidades e de dar o banho. Não adianta colocar coisas na parede, tem que sentar. A perna não aguenta, bambeia, falseia, e você diz: alguém me empurrou. Não empurrou coisa nenhuma, é você que não aguenta mais. Nós precisamos entender isso. Meu irmão, aos 65 anos, ontem me liga que subiu na escada e caiu. Eu falei: bem feito. Você não precisa apanhar, mas quer apanhar, bem feito. Você sabe que tem problemas neurológicos, por que é que sobe no escadote com 6 degraus? Porque você quer cair. Alguém me jogou, ninguém te jogou. É você que não dá conta. É o idoso que a perna não obedece mais. Somos nós, às vezes, que entramos numa obesidade mórbida. Eu estou numa luta de faca e garfo para emagrecer. Cheguei a 120 quilos, já perdi 10, faltam mais 10. E quem é que fala que você, diante de uma comida, um arroz e feijão que a mulher do carta faz com um franguinho caipira, que é um espetáculo, você vai olhar para o frango e dizer a ele: não quero, querido. Você ataca até o pé do frango. Então, é difícil para todos nós que estamos aqui. Se fosse só para mim ou para você, não. Todos nós temos uma dificuldade enorme nos relacionamentos. Uma família chegaram 6 irmãos para falar comigo o ano passado. Seu Divaldo, viemos aqui porque nós estamos com um problema. Ela não pode tomar conta dos meus pais. Ela também não quer. O outro não quer. Agora, nós estamos com um problema. Eu não quero que coloque meu pai no asilo, mas eu também não dou conta. Eles não querem dar dinheiro, só ela e o outro que dá dinheiro. O outro não quer dar. Tudo muito bem. Você leva para a sua casa, você vai cuidar, faz o orçamento do mês, leva para a promotoria, o conselho tutelar, o promotor, e o juiz vai mandar com que eles paguem a divisão do gasto com o papai. A lei é assim. Não adianta levar, eu não pago. Paga. Paga, porque o idoso hoje não é para ficar no asilo. O idoso que fica no asilo é aquele que não tem familiar algum. Orfanato você não pode tê-lo se não for órfão de pai, de mãe, de tio, de tia, de avô, de avó, de madrinha, de padrinho, de crisma, de batismo. Se você tiver, o juiz manda a madrinha de crisma tomar conta. Você faz lá na igreja um atestado que é padrinho e madrinho. Na falta dos pais, você tem que tomar conta. E é verdade, a lei está usando disso, porque é inconcebível arrancar uma mãe do lar. Ela quer ficar com você. Mal ou bem, ela quer ficar com você. Obviamente, se você não cuidar como deve, você irá arcar com a lei de Deus, as duras penas da lei. E a lei de ação e reação, causa e efeito, falou você renascer de novo, tendo que cuidar dos seus pais em tenra idade, abdicando-se do casamento, para que vai cuidar dos papais que nasceram com problemas seríssimos. Então, a lei de Deus ela é perfeita. Maria, Nossa Senhora Santíssima, ficou até 92 anos atendendo todo mundo, ela e João. Lógico que ela teve inúmeras dificuldades. Ela não tinha uma filha, e João não lhe dava banho, mas ela passou de inúmeras dificuldades. Mas era a prova
é a necessidade dela de testemunhar aquele momento. Os nossos pais hoje, no mundo moderno como nós estamos, é maravilhoso. Não estou dizendo, porque tem gente que levanta quando vai falar comigo, e diz, você não sabe quem é minha sogra. Tudo muito bem. Eu imagino como ela é ranheta, mas você vai programar um dia de levá-la. Vai pela manhã e volta de noite. Não precisa levar 15 dias para ela dar cabo de você. Vai um pouco, volta com a sua sogra, mas faça um bem à sua sogra. Estimule-se a dar a ela uma coordenada diferente daquela que você vem dando. E é assim a nossa doutrina, que tem todo este capítulo, tem todo este cuidado, tem os direitos do homem e da mulher, tem as leis humanas hoje que estão em cima de todos nós. Os lares precisam ter cuidado com quem eles recebem. Se tem um familiar, é para ficar com o familiar. Se tem um doente, o familiar é que tem que dar conta. A justiça está em cima para isso. Primeiro lugar que fazem os idosos. Os filhos tiram o idoso da casa que ele viveu 64 anos. Põe num lar de idoso. Pega a casa dele, vende para repartir o dinheiro. Está todo mundo louco por dinheiro. E o idoso fica lá, sem saber onde é que está, não se conecta com nada, fica perdido, chora, entra em depressão e aí fica falando, mamãe não gostou. E agora, você vai pô-la onde? Ninguém a quer? Então é preciso pensarmos. A doutrina não é só você receber guias, não é só você dar passe, a doutrina vai muito mais além, chamando-nos a atenção para uma renovação interior, segundo a lei de Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo ajuda-nos. É preciso que nós nos ajudemos também, que a união deve fazer a força, mas que a chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os nossos corações, para vencermos todos os obstáculos ao nosso alcance, porque Deus nunca deu um fardo a ninguém maior do que as suas forças. Tudo proporcional ao que eu posso, ao que você pode, ao que o outro pode. Quando eu tiro do outro a responsabilidade, eu não entendi a lei de Deus. Porque quem pariu Mateus, que o embale. Quem tem pai, que cuida. E assim é a vida. Muita paz e obrigado a todos.